Bom dia, bom dia, bom dia. Paz e graça, Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Nós falamos semana passada sobre o fruto do Espírito, amor. Hoje nós vamos falar sobre alegria. Eu e o pastor Tarsis vamos, se você nos permitir, entrar na sua casa com uma palavra sobre alegria. Pastor Tarsis, muito bom dia, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Estou muito feliz de poder primeiro abordar esse tema, mas hoje falar sobre alegria, eu acho para mim é especial. Primeiro que eu acho que a alegria é algo muito caro e o mundo tem procurado demais. E o que a palavra de Deus nos fala nesse texto sobre essa alegria que Deus tem para dar para gente? Muito bom estar aqui com você mais uma vez. Muito bom caminhar com você por esse texto de Gálatas 5:22, pensando sobre os frutos do Espírito. E talvez seja este o tema que nós cristãos temos condições de falar. Nós que Verdade. procuramos estar privados de qualquer tipo de bebida, droga. A gente vive a vida, a gente Uma celebra a alegria vida. genuína. Uma alegria verdadeira. Talvez uma alegria diferente do que o mundo propõe, Uhum, né? sim. Como o mundo estabelece uma alegria motivada por muitas outras coisas do que às vezes, talvez essa essência que a gente carrega, né? Hum, Tem que ter dinheiro, tem que ter amigos, tem que ter lancha, tem que ter boas viagens, tem que ter bons relacionamentos. Não, a nossa alegria está aquém disso, está além disso. E Paulo, ele tem condições de tratar esse tema. Paulo tem capacidade de falar sobre isso. E a expressão que ele usa em grego, chara, ele usa essa palavra em outros textos. E talvez a epístola que melhor trabalha essa palavra, esse vocábulo, seja a epístola de Paulo aos Filipenses. uhum, Alguns comentaristas chegam a dizer que essa é a epístola da alegria. Por quê? Porque ele repete essa palavra grega várias vezes. Pelo menos 10 vezes, ok. em diferentes momentos, ele vai nos dar uma direção do que é essa alegria, de como alcançar essa alegria, de como viver essa alegria. E falando sobre alegria, pastor, eu se fosse apontar uma pessoa que encaixa nesse texto aí, eu diria que é o pastor José Vargas, o homem que me ganhou para Jesus. Ele chegou na nossa região lá e a- ele era tão alegre, uma pessoa tão alegre, que dá vontade de ficar do lado dele. E por causa dessa alegria que esbanja na vida dele, ele deve estar ouvindo a gente. Ele ganhou um monte de jovens para Jesus ali, só por querer ficar do lado dele, ouvindo as conversas dele. Ele falava sobre a palavra de Deus com alegria. Eu conversei com os amigos esses dias e a primeira coisa que eles falam assim, tem um sujeito alegre igual o pastor José Vargas? Então ele aponta para esse texto aí. O apóstolo Paulo dá dicas de como você nutrir essa alegria, como você conservar essa alegria. E eu gosto muito quando ele começa a epístola aos Filipenses, lá no capítulo 1 ainda, que ele vai dizer que uma das formas de nutrir a alegria é através da oração. Como é Uhum, que a gente vive alegre? Através da oração. Filipenses 1:4, o texto vai dizer, versículo 3 diz: Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Sabe, uma das formas de nos manter alegres é a oração, é falar com Deus. Quantos quadros? Eu tive agora, essa semana, um quadro delicado com a minha filha, que estava. Minha filha tem 7 meses, prematura, então ela tem um corpinho menor do que uma criança normal de 7 meses. E ela foi submetida a um vírus, e esse vírus fechou ali o canal para respiração, e nós entramos num estado de muita preocupação. uhum. Foi para o hospital, do hospital foi para a CTI, e aí ficaram mudando as máquinas, e eu lembro eu e minha esposa, sem conseguir dormir, preocupado, e a gente começava a orar. Hum. Como pode? Como a oração, ela Já muda o ambiente é todo. Muda tudo. impressionante como a oração. Quantos corações enlutados que eu sentei para orar junto, e parece que a oração ela devolve essa capacidade de se contentar, de se alegrar, de levantar a cabeça. Então, assim, talvez um dos segredos aí que nos mantém Hum, felizes, né? Ou talvez um dos segredos que mantém seu pastor que te ganhou para Jesus feliz,
essa capacidade de orar. Quando Moisés descia do monte, o texto diz que o rosto dele brilhava, né? Então, só acho que quanto mais relacionamento com Jesus, quanto mais comunhão com Deus e com a palavra de Deus, mais alegria o sujeito tem. Mesmo que for para enfrentar problemas, igual o senhor enfrentou com a sua filha, dificuldade, a alegria permanece, mesmo no momento de tribulação, no momento de dor? Absolutamente, porque através da oração, você vai, talvez, para um outro princípio que Paulo também trata na carta aos Filipenses, que é essa capacidade de confiar no Senhor. Ele termina a epístola dizendo: apresentai as vossas petições, as vossas súplicas em oração. E aí ele já linka dizendo: e alegrai-vos no Senhor. Ou seja, eu preciso confiar que há um Deus que está cuidando de mim, cuidando da minha casa, cuidando da minha família. Quando Paulo fala de alegrai-vos no Senhor, mesmo que eu esteja vivendo um tormento, uma guerra, uma tribulação, mesmo que a minha volta esteja assim, um momento tenso, de conflito, mas quando eu pôr os olhos no Senhor, né? Eu sei em quem tenho crido. Isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Meu irmão, eu sei que Ele está comigo. Talvez seja como os amigos de Daniel na fornalha ardente. Sim. O texto diz que um deles olha para o rei Nabucodonosor e diz assim: rei, o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar desta fornalha, Ele nos livra. Mas se não quiser nos livrar, tá tudo bem. Tá tudo certo. Parece que até mesmo quando Jesus fala que, sabendo da alegria que estava proposta, ele suportou a morte. Isso é fantástico. De cruz. Nós não temos uma alegria passageira, né, pastor? É algo que deveria dizer assim, transcender a morte. Eu acho que transcende não só a morte, transcende tudo. É como se eu, no Senhor, já tivesse passado por tudo isso. Então, assim, esse estado de confiança, como a gente precisa, até nós evangélicos, cristãos, como a gente perdeu isso, como a nossa alegria está muito dependente do que vai acontecer, muito dependente. E não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, eu respeito, eu acho que sofrimento é solo sagrado. Eu preciso andar com respeito. A gente está falando aqui para pessoas que estão vivendo talvez uma dimensão que eu nunca vivi. Nós temos um privilégio, Davis. Verdade, pastor. Nós temos o Senhor. É. Nós temos o Senhor. E Ele muda, né? Ele muda o nosso estado de espírito. A Bíblia diz que a tristeza, ela pode durar uma noite. Gosto desse texto demais. Então, assim, ela é passageira, ela é perene, né? Mas a alegria vai chegar. Eu tenho um Senhor que está trabalhando por mim enquanto eu descanso, enquanto eu durmo. Então, eu acho que a gente precisa resgatar essa confiança no Senhor e alegrarmos mais no Senhor, celebrarmos mais essa presença dele com a gente. Eu lembro que uma vez minha mãe estava chorando muito, com muita dificuldade na vida, quase passando fome. E eu falei para minha mãe: mãe, não chora não, para de chorar. Eu tô vendo que a vitória tá vindo tão próxima, que eu já tô alegre antes. Deixa o choro para lá. Vamos só focar na vitória que tá vindo. Fica feliz, fica tranquila, porque eu tenho certeza, se eu pular aqui um pouquinho, eu ponho a mão na bênção. E vou falar pro senhor um negócio. E surgiu na minha mente de que Deus ia me trazer para os Estados Unidos e me dar uma data qualquer. E eu fui com aquela data, eu peguei aquela data num papelzinho assim, e escrevi para guardar a data de hoje, dia tal, Deus vai me abençoar assim, vai fazer assim, eu vou para os Estados Unidos. Eu nem sonhava disso, eu vou para os Estados Unidos e minha mãe vai ver que Deus deu vitória para a gente, que esse dia de hoje, parece que é só a gente crer, estabelecer, e depois que você confiar no Senhor, descansar no Senhor, não tem como não ter alegria, não tem como não viver um momento. Tá com distribuição, não tem problema, fica tranquilo, maracujina, né? Então aí eu peguei, anotei aquele papelzinho, pastor, coloquei debaixo dentro do buraco do ventilador, coloquei atrás dos quadros, coloquei debaixo da mesa, peguei debaixo da mesa e escrevi com lápis. Eu falei: não, com lápis vai apagar, eu vou escrever de caneta. Escrevi de caneta, vai apagar, eu vou entalhar. E aí eu entalhei debaixo da mesa com canivete
tudo aquilo que eu falei, ó, vou para os Estados Unidos, Deus vai abençoar a minha casa, eu vou anotar o dia de hoje para todo mundo ficar sabendo que Deus prometeu e Deus cumpriu. E aquilo ali me deu um descanso, deu descanso para minha mãe, passou muitos anos aqui nos Estados Unidos, voltei lá pro Brasil, procurei os ventiladores, já tinha sido tudo jogado fora, procurei o quadro, já não tinha mais o quadro, a mesa, no quintal, a mesa estava no quintal. Virei a mesa de cabeça para baixo para olhar. Falei, vem cá, gente, vem cá para vocês verem aqui. Olha aqui o que Deus falou comigo nesse dia que a gente estava lá em Leopoldina. Depois daquele dia foi a primeira vez que nós olhamos, todo mundo viu ali debaixo da mesa que Deus deu vitória. E eu permaneci nessa esperança, na alegria de que Deus ia dar vitória. Não é pensamento positivo. Não. Não é técnica de... Não tem nada disso. É confiança no Senhor. Técnica de ser positivo? Não. É confiar no Senhor. Eu tive uma experiência muito forte com uma moça que liderou a juventude da primeira igreja que eu pastoreei. Uhum. Ela devia ter uns 28 anos, tinha 2 filhas, aí foi acometida de câncer e no meio do processo de tratamento, o esposo decidiu deixá-la. E ela cuidando das 2 crianças, combatendo aquele câncer e ministrando aos jovens da nossa igreja. Era líder de jovens da nossa igreja. E aquele câncer foi aumentando, ganhou outras proporções, metástase, e ela estava no hospital do INCA, no Rio de Janeiro. Eu nunca mais esqueci isso. Eu nunca mais esqueci isso. E aí eu fui para visitá-la. E eu cheguei para visitá-la logo cedo e tentando ensaiar algo para dizer para ela. Né? Eu tentando... Algo para alegrar. Algo para alegrar. Né? Algo para gerar confiança nela. Isso. E aí, só que naquele processo de mentalizar o que eu ia dizer, eu esqueci que eu estava chegando e eu entrei. Só que eu entrei com um rosto bem... com o semblante caído. Com o semblante caído. Aí, quando eu entrei, ela disse assim... Priscila, o nome dela. Pastor Tarsis, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada, Priscila, tá tudo bem. Ô, pastor, essa cara sua parece que aconteceu alguma coisa. Eu falei, não, Priscila, eu tô assim por sua causa, minha filha. Olha só. Eu queria tirar você daqui, eu queria dar a você uma palavra. De conforto. Aí ela disse pra mim, eu nunca mais esqueci. Apoiada, a cabeça apoiada nos braços, ela disse assim, pastor Tarsis, comigo você não se preocupe, porque todos os dias de manhã o Senhor me visita aqui. E ele acabou de me visitar. Pastor, se o Senhor quiser me levar, o Senhor quiser me curar, eu estou pronta para caminhar com o Senhor. Talvez seja essa a confiança no Senhor que Paulo está tentando passar para a gente. Isso aí. Sabe? Esse alegrai-vos no Senhor. Essa capacidade. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que nos conhece por dentro e por fora. E a minha oração é que a gente resgate essa fé, essa confiança, essa percepção de que a gente não está sozinho. O Davidson, a gente não está sozinho. Isso. A gente não está sozinho. Tem alguém cuidando da gente. Tem alguém andando na nossa casa, zelando por nós. Tem alguém. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta. Isso aí é muito bom. Pode. Aleluia. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas ele não deixa, gente. Talvez esse seja o fruto do Espírito que Paulo está tentando resgatar na gente. Uma alegria de que temos um Deus que se importa, que nos ama, que está disposto a caminhar com a gente. Que o Senhor nos ajude a desfrutar, né? Aquele texto do Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico se diz entre as nações. Isso. Grandes coisas fez o Senhor. Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém. Amém. Obrigado, pastor Tarsis, por mais uma vez estar aqui com a gente no Tome Café Comigo. Obrigado por trazer essa palavra. Semana que vem a gente vai estar com o dom do Espírito, paz. E tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Muito obrigado, irmãos. Não se esqueça de deixar o seu like ou deixar o seu comentário e coloca a sua opinião sobre o que é alegria. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz e graça.